Bom dia, primeiro ano. Estamos mais uma vez aqui. Hoje realmente iremos corrigir os exercícios. Vamos falar sobre a dinâmica climática, a interferência da atmosfera sobre o nosso planeta. A atmosfera é essa que é muito importante. Reconhecer as camadas, saber em qual nós nos encontramos. Observar, através dos exercícios, como nós podemos conjugar os elementos do clima, sabendo que ele vai determinar o tempo. Vamos perceber também, através dos exercícios, de como os fatores climáticos eles vão conjugar o clima. Então, elementos determinam o tempo, fatores determinam o clima. O clima é a sucessão habitual do tempo observado ao longo de 30 anos. E aí vamos falar que os fatores climáticos são eles: temperatura, pressão atmosférica, latitude, os ventos, falamos de furacões, falamos de ventos alísios e contralísios. Expliquei para vocês o que são ventos de monções, ele só ocorre lá na Ásia, ok? Como o vento ele vai circular da área de alta pressão para a área de baixa pressão. Então, no inverno, ele circula da seguinte maneira. No inverno, ele circula da área de alta pressão que está dentro do continente. Então, ela vai se deslocar para o oceano, que fica a área de baixa pressão. Então, nós não teremos umidade suficiente, chuvas suficiente no período do inverno, será um inverno seco. O oposto disso, uma área de baixa pressão estará dentro do continente. Essa área de baixa pressão vai receber os ventos, a pressão atmosférica que virá do oceano. Então, no verão, nós teremos muita chuva. Isso quer dizer o que para a gente? No período de verão, risco de alagamento nas cidades que não têm uma boa infraestrutura. Avançando, nós vamos ver que a umidade ela vai gerar 3 tipos de chuva que veio apresentando aqui no nosso livro. Chuva de convecção ou chuva convectiva, aquela que se forma através da umidade, em que o calor ele vai fazer com que a evaporação ou a evapotranspiração ocorra naquela localidade ali. Até cheguei a comentar com vocês sobre as chuvas se tornarem localizadas. A gente viajando de carro, a gente percebe que um local está chovendo, no outro não, mas um local à frente está chovendo, né? Isso é a chuva de convecção. Falamos de um outro tipo de chuva, aquela que se encontra o choque frontal, uma massa de ar fria, uma massa de ar quente, se chocam e precipita naquela localização ali, né? Até cheguei a comentar com vocês que a massa de ar, ela uma empurra a outra, a mais pesada é a fria e a mais leve é a quente. Por isso que no verão a gente sente aquele cheirinho de terra molhada, a gente já começa a pensar que vai chover, porque é a massa de ar frio empurrando a massa de ar quente. Também vimos um outro tipo de chuva chamado orográfica, ou chuva de relevo. Essa chuva é aquela em que a massa de ar não consegue ultrapassar, ela vai despejar suas características, vai despejar sua umidade ao longo da cota ou do morro. Ela não vai passar para o outro lado. Aí eu citei o exemplo do Planalto da Borborema lá no Nordeste, que vai inclusive determinar o clima tropical semiárido. Falei de um outro tipo de chuva também, a chuva de granizo. Uma massa de ar densa recebe uma rajada de vento que vai para as partes mais altas da atmosfera. O que vai acontecer? Em vez dela precipitar de forma líquida, ela vem no seu estado sólido. Aí eu falei dos 3 estados da água: líquido, gasoso e sólido. Ok? Então vai ser isso que vai estar em cima dos nossos exercícios. Falamos um pouquinho de cada fator para poder conjugar o tempo, o clima, melhor dizendo. As correntes marinhas, elas vão ser importantes porque horas ela vai liberar umidade, como eu falei do El Niño e Laninha. As correntes marinhas
quente, ela vai liberar a umidade para a atmosfera, e as correntes marinhas frias, elas vão retirar a umidade da atmosfera. O relevo vai ser aquele fator que vai fazer com que se torne um impedimento para as massas de ar. Então é uma barreira física. Tá? Aí nós falamos de clima equatorial, dependendo da latitude, né? A latitude é o principal fator que determina o clima. Clima tropical. A partir do trópico de Câncer e do trópico de Capricórnio, eu vou ter o clima temperado norte, clima temperado sul, clima mediterrâneo, clima frio, clima polar. Falamos um pouquinho de cada dele. E agora vamos relembrar com os exercícios, tá ok? Guardo vocês.